E aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai dar início a um tópico chamado propriedades periódicas. Esse tópico ajuda a gente a entender por que a organização da tabela periódica pode ajudar a gente a inferir algumas informações a respeito dos nossos elementos químicos, ok? Então vamos aprender a usar a tabela a nosso favor. Vamos lá. Para a gente poder fazer isso, antes a gente tem que diferenciar o que eu chamo de uma propriedade periódica de uma propriedade aperiódica. Qual que é a diferença entre elas? Bom, primeiro nós temos aqui uma propriedade aperiódica, eu tenho essa relação aqui. Z, se você se lembrar, é um número atômico. Então, o que eu observo numa propriedade aperiódica? Eu observo que conforme eu aumento o número atômico, o que eu observo nessa propriedade? Ou ela sempre vai aumentar, ou ela sempre vai diminuir. Então, assim, eu vejo que aumentei o número atômico, sempre aumentei essa propriedade. Aumentei o número atômico, sempre diminui essa propriedade. Então, eu observo uma coisa ou outra. Quando que eu observo isso? Trouxe aqui dois exemplos. Massa atômica, a gente sabe que conforme eu aumento o número atômico, eu observo que ocorre um aumento da massa atômica, sempre. E calor específico, conforme eu aumento o número atômico, olha só esse gráfico, aumentando o número atômico, eu diminuo o calor específico do meu elemento químico, tá certo? Então, tenho aqui dois exemplos de propriedades ditas aperiódicas, ou seja, não tem muita lógica a gente focar tanto nelas. Agora, nós vamos gastar um bom tempo entendendo as chamadas propriedades periódicas. Como o próprio nome diz, eu tenho período, então eu tenho ciclos de repetição. Como assim? Conforme eu aumento o número atômico, eu observo que a propriedade aumenta, mas também em alguns pedaços diminui. Então, eu tenho assim, aumento e diminuição, aumento e diminuição. Exemplos de propriedades periódicas. Trouxe aqui duas, raio atômico e potencial de ionização. Se a gente analisar o gráfico, olha a diferença. Enquanto nesse primeiro gráfico apenas diminui, ok? Enquanto eu aumento o número atômico, nesse outro gráfico, conforme eu aumento o número atômico, então assim, ó, aumenta, diminui. Vai aumentando, diminui, e assim vai. A gente observa que ocorre aqui um certo ciclo de repetição. É isso que a gente chama das nossas propriedades ditas periódicas. Vamos lá. Primeira propriedade periódica para a gente estudar é chamado raio atômico. Importantíssima, porque a partir dela, se a gente entender muito bem ela, outras propriedades a gente entende a lógica porque vai ser parecido ou vai ser oposta a ela. O que é o raio atômico? Como o próprio nome diz, é a distância entre o núcleo do átomo e a última camada de elétrons. Lembra que a gente tem um núcleo muito pequeno e os elétrons em camadas, em níveis, órbitas ao redor desse meu átomo, desse meu núcleo. Assim, a gente mede a distância do núcleo até o último elétron, certo? Se eu tenho aqui, pego uma imagem, como que eles fazem isso na prática? Nem sempre eu consigo achar um átomo isolado na natureza para poder fazer essa medição. Então, eles pegam estruturas, por exemplo, no estado sólido, de um elemento químico, e aí eles conseguem medir a distância de um núcleo até outro. O que eles fazem? O raio é justamente a metade dessa distância, ok? Então, está aqui, raio, ok? Bom, como que a gente vai observar isso na tabela periódica? Então, tem aqui um esboço do que é a nossa tabela. Primeira coisa, eu observo que em um mesmo grupo, também chamado de família, quanto mais camadas, maior o raio. Lembra que a gente começa lá de cima na tabela periódica e vai descendo cada período. Conforme eu aumento o período, quer dizer que eu estou preenchendo uma nova camada. Ou seja, a gente tem essa observação aqui. Então, aumento de cima, aqui da tabela, né, para baixo. Por que isso acontece? Porque aqui embaixo eu tenho mais níveis, mais camadas preenchidas. Então, se eu tenho mais camadas, eu vou aumentando o raio atômico do meu átomo, beleza? Também, o que a gente observa aqui? Em um mesmo nível, a maior quantidade de carga nuclear atrai mais os elétrons. Atenção! Lembra que aqui, ó, quando a gente fala num período, estou aqui, ó,
Esse período, quando eu vou preenchendo na linha horizontal, eu não estou mudando de camada, eu continuo na mesma camada. O que acontece? Para cada próton que eu vou aumentando um elétron, ok? Só que por conta da interação de positivo do núcleo com o negativo do elétron, eu não estou colocando numa camada mais distante, eu coloco sempre no mesmo rumo, só que eu estou aumentando essa atração entre positivo e negativo. Assim, o núcleo vai atraindo mais esses elétrons e o raio atômico diminui. Assim, a gente observa essa lógica aqui. Perceba, aqui no final, nós temos camada praticamente cheia ou até mesmo cheia de um mesmo nível. Só que como eu tenho muito próton e muito elétron, vai atrair muito. Aqui eu estou falando da mesma camada, só que aqui eu tenho menos prótons e menos elétrons. Então eu tenho uma atração menor, o átomo fica mais espaçoso, tá certo? Se a gente analisa a nossa tabela inteira, então esse pedaço aqui, no caso o frâncio, é o elemento químico de maior raio atômico na tabela periódica, tá certo? Importantíssimo saber disso. Agora também pode aparecer para a gente, muito comum aparecer, o chamado raio iônico. O próprio nome diz, agora eu vou ter que analisar o raio de íons. Como que a gente compara? Primeiro, 3 casos para a gente analisar. Primeiro deles, todo cátion é menor que o átomo de origem. Por que isso acontece? Quando eu formo um cátion, eu tirei um elétron. Então, eu estou numa camada, às vezes eu estou na mesma camada, ou às vezes eu até diminuí a camada em que eu estava. Assim, eu diminuo o volume, eu diminuo o raio atômico em questão. Por exemplo, se eu trato aqui do elemento do átomo neutro sódio e do íon sódio, o íon sódio vai ter menor raio iônico do que o elemento, do que o átomo neutro sódio, tá certo? Então, sempre todo cátion é menor que o átomo de origem. De forma contrária, todo ânion, ou seja, todo íon negativo, é maior que o átomo de origem. Por quê? Eu estou adicionando mais elétrons, esses elétrons tendem a ocupar mais espaço. Assim, o raio aumenta. Essa distância de núcleo até o último elétron vai aumentar, mesmo que seja dentro da mesma camada. Como eu coloquei mais coisas, eu não consigo atrair tanto, já que eu não mexi na carga nuclear, lá nos prótons, eu mexi apenas nos elétrons. Então, todo ânion é maior que o átomo de origem, certo? E por fim, quando eu tiver uma série isoeletrônica, como assim? Eu tenho uma série em que todos os elementos têm o mesmo número de elétrons. Como que eu consigo julgar isso? Então, aqui, ó, preste atenção, tem aqui, ó, o íon alumínio 3+, íon sódio+, e íon oxigênio 2-. Em todos eles, se você fizer a conta, eu tenho 10 elétrons. Como que eu consigo julgar aqui o raio desses íons? Quanto maior o número atômico, menor o raio. Por quê? Como eles têm o mesmo tanto de elétrons, digamos assim, está o mesmo tanto ocupado nas camadas. Só que a maior carga nuclear atrai mais esses elétrons. Então, aqui, ó, como eu tenho maior carga nuclear aqui, eu estou atraindo mais os elétrons, os 10 elétrons do alumínio. Aqui eu atraio um pouco menos e aqui eu atraio menos ainda. Assim, quanto maior o número atômico, ok? Maior no Z, eu tenho o menor raio se eu comparar dos 3. Ok? E isso é a ideia de raio atômico, raio iônico. Próxima propriedade para a gente analisar agora. Ah, aliás, vamos só comparar aqui mais um esquema que eu trouxe para vocês. Primeiro, vamos olhar só o que está em cinza, ok? Então, se eu olho aqui, ó, no mesmo grupo e depois vou olhar no mesmo período. No mesmo grupo, perceba que eu vou descendo aqui, eu observo em cinza que o que está de cinza vai aumentando. Assim, quando eu desço, eu aumento o raio atômico, ok? No mesmo período, o que a gente observa aqui, ó? Eu observo justamente essa diferença aqui, comparando esse daqui com esse lá do final, mesmo eles preenchendo a mesma camada, esse daqui ocupa muito mais espaço, uma vez que os elétrons estão menos fortemente atraídos, tá certo? Vamos analisar agora com relação aos cátions e aos ânions. Então, ó, compara primeiro o cátion com um átomo neutro, o que é cinza com o que é rosa. Sempre o que é rosa, que são os cátions,
são menores do que os átomos neutros. De forma contrária, os ânions, que é o que está em azul, sempre são maiores do que os átomos neutros, ok? Então, todo cátion menor que o átomo de origem, todo ânion de origem, ok? Agora sim a gente dá sequência. Próxima propriedade, potencial ou energia de ionização. Também a gente representa pela sigla PI ou EI. O que é o potencial ou energia de ionização? É uma energia que eu dou, ok? Então eu tenho que fornecer energia para poder retirar um elétron. Em geral é medida em elétron volt, tá? É uma medida de energia aqui. Então o que eu vou fazer? Eu pego o meu átomo que não tem carga, eu estou dando energia para ele para poder arrancar um elétron, ok? Isso é a energia de ionização. Vale lembrar aqui, então aqui, ó, vamos entender. Eu tenho aqui, ó, uma camada mais externa. No caso, eu vou retirar esse elétron mais externo do sódio. Na hora que eu forneço energia, por isso que é positiva essa energia, eu formo um íon, formo um cátion. Perceba aqui que agora o átomo diminuiu de tamanho, ok? E tem uma carga positiva. Significa que está sobrando uma carga positiva e os elétrons estão mais fortemente atraídos, ok? Cada vez que eu vou tirando um elétron, o núcleo vai atraindo mais esses elétrons que sobraram. Dessa forma, o que a gente observa? Sempre a segunda energia de ionização é maior que a primeira, a terceira energia de ionização é maior que a segunda e assim vai, ok? Por quê? Quanto mais eu vou tirando os elétrons, mais os que estão lá ficam atraídos pelo núcleo. Então, eu tenho que dar cada vez mais energia para poder arrancar o elétron que ainda está lá, ok? Então, sempre a gente observa essa lógica. A segunda maior que a primeira, a terceira maior que a segunda e assim por diante, tá certo? Outra informação que pode ser muito útil para a gente é perceber que quando eu mudo de uma camada mais externa para uma mais interna, ocorre um grande aumento na energia de ionização de uma vez. Então, assim, digamos assim, que quando eu estou na mesma camada, cada vez eu tenho que colocar 500 elétrons volts a mais. Vou colocando. Quando eu mudo para uma camada mais interna, eu tenho que colocar uma energia muito maior, às vezes 10 vezes maior do que eu estava colocando. Justamente porque, vamos analisar aqui, ó, esse elétron está mais afastado do núcleo. Quanto mais afastado, mais fácil é de eu tirar ele. É como se fosse assim, se você tivesse muito dinheiro, que são os elétrons, quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é de eu tirar um pouquinho do seu dinheiro sem que você perceba. Conforme eu vou tirando e cada vez mais você vai percebendo que você está perdendo dinheiro, ok? Aqui eu tenho um elétron mais externo, então eu saio de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Vamos analisar isso na tabela periódica. O que a gente observa aqui é justamente que ela é uma propriedade oposta ao raio atômico. Por quê? Quanto maior o meu átomo, quanto maior o raio dele, mais longe esse elétron está do núcleo. Então, menos fortemente atraído ele está. Assim, eu preciso dar só um pouquinho de energia para arrancar ele. Se a gente observa que no raio atômico aumenta aqui de cima para baixo na tabela e da direita para a esquerda, a energia de ionização é justamente o contrário. Por isso que eu disse, saber primeiro o raio atômico te facilita agora guardar essa segunda informação de energia de ionização, uma vez que ela é oposta ao raio atômico, ok? Vamos lá, continuando aqui. Um exemplo para a gente analisar do que eu disse do grande aumento. Então, vamos analisar primeiro o elemento sódio. A primeira energia de ionização dele está aqui, ó, 496, em uma unidade arbitrária. A segunda energia de ionização dele já vai para 4.560. Olha esse valor. Se eu comparo esse com esse daqui, eu tenho praticamente um aumento de 10 vezes mais na energia. O que significa esse aumento? Vamos analisar aqui. O sódio é da família 1A, então ele tem apenas um elétron na camada de valência, que é esse elétron que eu tirei aqui. Na hora que eu tiro esse elétron, eu fui para uma camada mais interna. Então, para eu começar a tirar os elétrons dessa camada mais interna, eu tenho que dar muito mais energia. Perceba que saber fazer essa análise ajuda a gente a fazer uma previsão
de em qual família eu estou trabalhando, tá? Tem exercícios que ele traz assim, ó, ele chama aqui de X, de Y, e ele pede para você julgar de qual família que são tais elementos, tá? Vamos analisar agora o magnésio. Vamos perceber aqui, ó. A primeira energia de ionização, 738. A segunda, dobrei, 1450, mais ou menos. Agora, olha só, daqui para cá, e olha o meu aumento da segunda para a terceira energia de ionização. Eu aumentei praticamente aqui, a gente pode colocar umas 5 vezes, 6 vezes. O que eu observo aqui? Tive um aumento muito grande. Analisando isso, o magnésio é da família 2A. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, são esses 2 aqui que eu tirei mais facilmente. Para tirar um próximo elétron, esse próximo elétron já está numa camada mais interna. Então, eu tenho que dar muito mais energia para tirá-lo, ok? Então, perceba aqui, ó, a primeira energia sempre menor que a segunda, independente dos casos. E a segunda menor que a terceira, e assim vai, ok? Próxima propriedade para a gente analisar, a chamada afinidade eletrônica, ou também chamada de eletroafinidade. O próprio nome diz, afinidade eletrônica, ou seja, é a afinidade que um elemento, que um átomo vai ter pelo elétron. Como que eu consigo medir isso? Eles vão fornecer um elétron para o meu átomo, e esse átomo, na hora que receber esse elétron, vai liberar uma energia. Essa energia que ele libera é porque ele se estabilizou. Lembra que eu expliquei para vocês? A natureza sempre busca estados de menor energia. Se você faz alguma coisa, faz uma reação, por exemplo, e essa reação no final libera energia, é porque justamente ela foi para um estado mais estável. Assim, foi favorecido o processo. Mesma coisa. Quanto mais energia liberar, é porque melhor ele recebeu esse elétron, ou seja, mais afim do elétron ele era. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o cloro. Na sua camada de valência, ele tem 7 elétrons, que é essa camada mais externa. Na hora que eu forneço um elétron para ele, que é esse daqui, eu percebo que ele libera uma energia, por isso está aqui negativo esse sinal. Ou seja, ele gostou de receber esse elétron, porque ele liberou bastante energia, ok? Já que agora ele conseguiu completar a sua camada. Então, ele tinha uma camada incompleta, agora ele tem uma camada completa. O que a gente observa nas tendências? Aqui, temos aqui que tomar cuidado. Uma exceção com relação aos gases nobres, que é aquela última família da tabela periódica, a família 8A ou grupo 18. Por que eles são exceção? Porque eles já têm camada completa, ou seja, ele já está tudo organizadinho, os 8 elétrons lá na camada de valência. Ele não vai querer receber um elétron. Porque se eu colocar um elétron a mais, como já está completo, eu vou ter que começar outra camada e vou tirar a estabilidade que os gases nobres têm. Assim, eles são uma exceção na tabela periódica para a tendência de afinidade eletrônica. A tendência qual que é? Exatamente oposta ao raio atômico, ok? Então, tem aqui ó, os gases nobres que são exceção e eu tenho uma tendência oposta. Por que eu tenho essa tendência oposta? Justamente porque quanto menor o meu átomo, mais afim de receber o elétron ele vai estar. No caso aqui, quem tem a maior afinidade eletrônica é o flúor, que é esse daqui, tá certo? A gente fecha a primeira parte de propriedades periódicas aqui, em que a gente tratou de raio atômico, raio iônico, potencial de ionização e eletroafinidade ou afinidade eletrônica, e continuamos num próximo vídeo com as demais, ok? Até logo. Tchau, tchau.